Olá, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vocês que me assistem aí nesse canal lindo e maravilhoso, Conexão com a Palavra de Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma passagem muito boa que se encontra nos Salmos de Davi. Salmos que todos nós queremos, que todos nós desejamos, que todos nós gostamos de ler, de apreciar a palavra de Deus através do salmista. E nessa oportunidade eu quero mostrar para vocês uma passagem que eu escolhi. Essa passagem Deus me deu depois de muita luta. Eu estava aqui pensando o que trazer para vocês. Então, depois de passar por várias passagens semelhantes, então Deus apontou essa para trazer nessa noite para todos vocês que têm o prazer de estar assistindo aí, ouvindo essa porção da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que a tônica é família. Eu até pensei em um tema que eu quero só para enfatizar e fazer uma pergunta. Quem quer dinheiro? Imagine uma pergunta dessa, quem quer dinheiro? Certamente todos vão dizer, quero, sim, e eu também. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós vamos ver o que é que tem a ver agora. Se você quiser abrir sua Bíblia aí no Salmo de número 128, versículos de 1 a 6, que é todo o capítulo, na realidade, só tem 6 versos, você vai me acompanhar e você vai descobrir o porquê que eu estou perguntando quem quer dinheiro. Isso aqui, queridos, esses versos aqui traz para nós a respeito da família, o seio da família, como a família é importante, foi importante na vida do salmista, é importante na nossa vida, assim como é importante, como foi importante na vida de tantos outros profetas, sacerdotes, reis, enfim, muito importante. Então, acompanhe aí essa palavra que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Deu para entender? Essa passagem é uma passagem muito boa para a gente compreender, trabalhar nessa noite. Eu quero, queridos, compartilhar com vocês um pouco a respeito dessa passagem e também de algo familiar. Algo familiar, a meu respeito também. Eu tentei encontrar algo que viesse me ajudar a descrever um pouco a respeito da razão por que o salmista colocou esses versos aqui, essa palavra tão propícia. E na realidade eu não encontrei muita coisa, mas eu cheguei a uma conclusão. Ora, se o salmista colocou isso aqui, não foi pela sua vontade própria. Até porque sobre família é uma situação muito complicada para qualquer um. Foi para Davi,
ele enfrentou problemas, ele passou. Na realidade, se fosse observar bem, ele não tinha nem muita moral para escrever algo a respeito da família, porque ele passou por situações complicadas a respeito da família. Mas a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, é que ele foi inspirado por Deus. Deus queria que ele colocasse esses versos aqui na sua palavra para hoje, depois de tantos anos, você e eu lermos aqui a palavra e tirar lições dessa palavra. Então veja que ele diz, olha, a princípio, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Observe que a bem-aventurança para mim, para você, para qualquer um, está na questão de temer ao Senhor e de andar nos seus caminhos. É isso mesmo. Você pode até dizer para mim, mas pastor, eu vejo tanta gente que não teme a Deus, que faz o que quer, vive como quer, e são pessoas prósperas, bem-aventuradas. Não confunda uma coisa com a outra. Não. Eles podem ter tudo que eles querem, tudo que entendem, eles têm dinheiro para isso. E nós, por outro lado, em contrapartida, às vezes não temos nada disso, com fartura. Temos o essencial, mas não temos com fartura. Isso não quer dizer que não somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados e o principal também é que nós andamos no caminho do Senhor. Então nós somos bem-aventurados, tememos ao Senhor e andamos no seu caminho. Isso é um ponto muito forte para a vida de qualquer cidadão que deseja ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa influenciadora, uma pessoa que de verdade está procurando ser cada dia mais melhor na presença de Deus. E quando isso acontece, ele está se humilhando perante Deus e Deus está exaltando essa pessoa, não é, no seu reino, exaltando ele na sua cidade, perante aqueles que lhe olham, aqueles que ele vê no dia a dia. É isso que acontece. Agora, veja, esse homem, ele comerás do trabalho das suas mãos, e feliz será e te irá bem. Está vendo aí, quando o homem é temente a Deus, quando ele anda no caminho do Senhor, ele é um homem trabalhador, é um homem que luta com suas mãos, é um homem que usa sua inteligência para ganhar o seu pão com honestidade, com integridade. Esse homem, ele é um homem próspero, ele é um homem bem-aventurado, com todas as letras. É isso que eu estou dizendo para você. Eu tenho experiência própria com isso. Olha, aqui agora entra uma parte que talvez você pode até pensar, ou quem sabe, de repente você está enquadrado dentro disso aqui. Mas é de suma importância você entender isso aqui. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eu faço uma pergunta. Você que é o provedor, essa pergunta é direto para você, homem, marido, pai. Você considera a sua mulher como essa pessoa? Ela é isso na sua visão ou de verdade? Se não for, procure fazer com que isso aconteça, com que ela seja essa pessoa. Demonstre confiança para ela, ensine a ela se ela não souber, se junte nesse objetivo para que ela seja essa mulher virtuosa, comparada a uma videira frutífera. Na época do Antigo Testamento, no contexto desse texto que nós estamos estudando aqui, ter filhos era uma virtude muito grande. Os israelitas, eles queriam ter famílias numerosas. Então as mulheres, elas eram consideradas mulheres virtuosas, mulheres cheias de virtudes por conta de serem mulheres que
pariam muitos filhos para o seu esposo. Então elas eram consideradas aqui, essa mulher, como uma videira frutífera às rodas da sua casa. E veja que em seguida diz, olha, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Isso significa, queridos, que na hora das refeições, estavam ali os filhos em volta, todo mundo ali para juntos agradecer a Deus pelo pão de cada dia e juntos saciarem a sua fome. Veja que havia ali um compartilhamento de ideias. Era ali onde o pai fazia pergunta para os filhos respondiam. Então, a mulher era essa pessoa e os filhos também eram comparados a essas plantas de oliveiras, rebentos de oliveira, mudas de oliveira, que cresciam e frutificavam também. Isso era muito importante para as famílias israelitas. Agora, Deus diz assim, olha, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja que a bênção de Deus que vem para a família vem através do homem, nesse contexto aqui. Hoje já é mais diversificada essa situação, não é? Mas nesse contexto aqui, o homem ele era abençoado pelo fato de temer ao Senhor. Então ele era o provedor e temendo ao Senhor, as bênçãos vinham de forma estrondosas na vida do povo de Deus por conta de temer ao Senhor, certo? Eu convido você a pensar, como é que você está vivendo a sua vida, como tem sido? Você tem buscado ao Senhor? Você tem temor a Deus? Se isso não estiver acontecendo na sua vida, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, procure rever os seus conceitos a respeito disso. Nós estamos vivendo num momento onde tem muita gente reclamando disso, daquilo, reclamando das finanças, e veja que mesmo diante de tudo que está acontecendo, mesmo o governo estando ajudando aí na provisão, mas ainda existem as reclamações. Mas eu quero convidar você a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que independente da quantia que você tem na sua mão, você não esteja murmurando neste momento, mas que você se firme no que você tem e saiba economizar. Seja transparente nas suas transações, dentro do lar, fora do lar, no seu trabalho, em qualquer lugar. Você tem que agir com transparência. Olha o que diz, eu quero voltar à transparência neste instante. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então veja que o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. Aqui está apontando para uma vida longa. Uma vida longa. Aqueles que servem ao Senhor terão uma vida longa. De alguma forma terão uma vida longa. Você pode confiar piamente nisso que eu estou dizendo para você, certo? E verás os filhos de teus filhos. Então veja que através da vida longa você vai ver o quê? Vai ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos e aí por diante. Isso por conta de temer ao Senhor e de andar nos seus caminhos. Eu falei agora há pouco sobre transparência. E eu sou pai de 4 filhas. 4 filhas. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Que para termos transparência na nossa vida, nós precisamos começar antes de muitos. Dar o primeiro passo antes que alguns deem na nossa frente. Antes, quando eu aceitei a Cristo Jesus, quando Jesus
passou a habitar no meu coração, eu vivia trabalhando, trabalhava muito e não via o fruto do meu trabalho. Mas a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, que Ele transformou a minha vida, eu passei a ver e reconhecer o fruto do meu trabalho. E eu lembro que, assim que eu fui chamado para o ministério, eu saí do interior e fui para a Feira de Santana para fazer teologia, estudar ali no seminário. E ali Deus me abençoou ricamente, de uma maneira fora do normal. Um jovem que veio lá do interior com a esposa, 2 filhas, depois teve mais 2 ali em Feira de Santana. E uma coisa que desculpa, me chamou a atenção é que a minha filha mais velha, a Simone, ela está aí no Instagram e ela fez uma live falando a respeito de economia. Ela convidou uma especialista para falar sobre economia ainda na infância da criança. E ela testemunhando da maneira como inconsciente eu implantei a questão de economia, a questão de transparência na vida dela. E eu achei isso interessante. E estávamos conversando um pouco e eu falei, Simone, eu vou fazer algo, não da forma como você fez, mas eu preciso passar isso também para outras pessoas. E uma coisa que acontecia quando eu recebia o meu salário, final de mês, final de ano, que vinha 10º, nas férias também, aquela coisa toda, aquele montante, que não era tanto para muitos, mas para mim era muito. O que era que eu fazia? Eu chegava em casa, queridos, e pegava esse dinheiro, chamava às 4, chamava a minha esposa, e eu jogava ali em cima da cama, e quando era no final do ano, eu jogava para o alto, próximo à mesa. Então eu jogava aquele dinheiro para o alto e o dinheiro caía para todo lado. E era uma festa só. Imagina, era entre 4 ou mais salários naquela época, que não era o meu valor de hoje, mas eu já ganhava razoavelmente bem. E naquele momento ali, elas corriam para juntar as notas, aquelas cédulas que se espalhavam por toda a sala ou cozinha, e depois a gente contava tudo, botava ali, e eu perguntava para elas, olha, aqui tem X, quanto é o dízimo desse dinheiro? Então elas diziam o valor. Ah, papai, é 10%, então separe aí o dízimo do Senhor. E elas faziam isso. Então, diante dessa transparência, elas foram criadas assim, certo? Elas foram criadas assim. A mais velha, a Simone e Sara, a gente tinha um tempo maior, assim que, como eu falei agora há pouco, assim que aceitamos a Cristo Jesus, eu providenciei logo naquele tempo uma vitrola, a radiola antiga, Philco, ou era Philips, não sei, uma vermelhinha bonita, e a gente colocava os hinos evangélicos ali durante o tempo que fosse necessário. E a Simone ainda no berço, tinha uma Bíblia dentro do berço dela. Ela cresceu vendo a Bíblia. Ela cresceu orando, vendo a gente orar. E a proporção que ela foi se desenvolvendo, ela foi fazendo isso. A Sara foi fazendo isso também. Uma aprendendo com a outra. Então, isso foi muito importante para a nossa vida e para a vida das nossas filhas. E a proporção que elas foram crescendo, elas foram distribuindo as tarefas, entendendo que tudo tinha um custo. Eram 4. E imagine, tinha que cuidar de todas as 4, certo? Então, quando ia para o supermercado, era aquela situação, tinha que comprar creme para o cabelo, tinha que comprar desodorante, tudo que era necessário, básico, e aquilo tinha um custo para mim. E eu falava, filha, tem que ir devagar, vamos por aqui. Então, cada mês, uma ia com a gente para o supermercado. Não levava as 4 não, porque não era problema.
mas a gente levava uma para o supermercado. Então ali elas ajudavam a gente a fazer as compras, ela botava aquilo que era necessário para ela, inclusive um docinho, alguma coisa dessa natureza, para ajudar, né, no paladar. E elas foram criadas dessa maneira. E graças a Deus que elas cresceram. Depois veio Dara, veio Jabes, e elas cresceram nesse clima. Agora, quando o salmista diz aqui que os filhos eram como plantas de oliveira em roda da sua mesa, isso me faz lembrar, queridos, que nós, com as 4 ainda em casa, nós tínhamos o culto doméstico, onde a gente pegava a revista da EBD, que traz ali a leitura diária, e a gente lia ali, cada dia uma lia e falava o que entendia daquilo que estava lendo. Olha o princípio, como isso era importante, como isso foi importante e continua sendo importante até hoje na vida delas. Então, eu quero dizer que esse salmo aqui, ele tem muito a dizer para mim e certamente para você também. Então, eu quero pedir que você leia esse salmo e procure praticar esse salmo, porque ele vai te ajudar bastante também. Se você tiver um bom entendimento, vai ajudar você na criação dos seus filhos. Hoje nós entendemos que a família é a célula máxima da sociedade. Uma família equilibrada, nós vamos ter uma sociedade equilibrada. As reuniões são equilibradas por conta de ter a base na família, em volta da mesa, onde nós estamos todos na mesma altura, olhando um no olho do outro e perguntando e respondendo aquilo que está dentro do contexto do momento. Você precisa se enquadrar na palavra de Deus. Não pense que a vida é simplesmente isso que nós estamos vendo. Essa fantasia de compra, de venda, de marketing, enfim, não. Por trás disso aí, precisa-se de dinheiro para bancar tudo isso. E uma vez que precisa de dinheiro, precisa trabalhar para conseguir o dinheiro. O dinheiro a gente não acha por aí jogado. Com exceção de alguém que perde uma nota, isso em 100 ou em 1000, vai ser uma pessoa que perde uma nota aí de 100 reais para você achar. Fora disso, você tem que trabalhar. Então, Deus faz você prosperar dentro do seu trabalho. Olha o que diz aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, certo? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verso 5: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Ok? Então veja que para você ter as coisas, você precisa trabalhar. Você precisa economizar. Você precisa ser próspero. Lembra de José do Egito? Um homem que, ainda jovem, um garoto, podemos dizer assim, ele foi vendido para o Egito e foi parar na casa de Potifar. Potifar descobriu de imediato o talento daquele jovem, descobriu que ele era próspero. Tudo que ele colocava às suas mãos prosperava. Então, ele ganhou a confiança de Potifar. E dentro daquela confiança, ele tomou conta de tudo. Ele passou a ser o mordomo principal de Potifar. E ele fez prosperar o reino. E vocês, creio que já conhecem muito bem a história. E no final ele chegou a ser governador do Egito. Por conta de quê? Por conta de ser um homem de Deus. Por conta de ser aquele que temia ao Senhor e andava nos caminhos do Senhor. Então ele foi esse homem ali no Egito. O homem próspero é aquele que tem muita riqueza? Não, não se trata de riquezas. Se trata de caráter, se trata de moral, se trata de princípios. Aquilo que você aprende com Deus, aquilo que você vive por meio da palavra. Você é próspero, não é só no dinheiro, não é só na riqueza. E que isso venha chegar na sua vida, na minha vida. E quando chega,
dentro do que é correto, nós vamos agora obter tudo que Deus tem de melhor para nós, dentro dessa prosperidade. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu me considero uma pessoa próspera. Aí você pode perguntar, pastor, o senhor tem riquezas? Eu falei, não tenho riquezas. Mas eu tenho uma riqueza que Deus me deu. É a minha mente. Deus me dotou de inteligência. E por isso eu me considero próspero. Sabe por quê, queridos? Porque até aqui me ajudou o Senhor. Desde o dia que eu tive esse encontro com Cristo Jesus na minha vida, eu não desci um degrau. Posso passar 1 ano, 2 anos ou não sei quantos anos naquele degrau. Mas até aqui Deus não permitiu que eu descesse um degrau. Posso passar muito tempo, mas Ele tem mais um para eu galgar. Por isso eu me considero um homem próspero. É porque eu tenho dinheiro? Não. Se você chegar aqui e me procurar, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho felicidade. Eu sou feliz em servir ao Senhor. Deixa eu te contar uma experiência rápida. Eu, trabalhando ali no seminário, depois de 14 anos, eu passei mais 7 anos dentro do seminário, ligado ao seminário, com o Dr. Brent Stutt Hale. Esse homem, ele veio dos Estados Unidos e nós desenvolvemos um trabalho para servir as comunidades carentes aqui na Bahia, que era o Projeto Poços de Esperança. Era um projeto que era sustentado pela Missão Batista do Norte. E depois de alguns anos juntos, ele precisou ir para os Estados Unidos e ele voltava em 9 meses. Só que lá ele resolveu aprimorar um dos seus cursos e ele passou mais 1 ano. Foi menos de 1 ano, foi para 1 ano e meio por aí. E quando ele voltou, eu não sabia, mas ele tinha deixado uma quantia em dinheiro que chegava mensalmente para a gente usar para fazer pagamento dos trabalhadores, aquela coisa toda, consertar máquinas, dar manutenção, no geral, todo o projeto. Então, quando precisava desse dinheiro, eu ia lá no banco, retirava e a gente fazia os pagamentos. Eu fiquei por conta como supervisor desse projeto. E quando ele voltou dos Estados Unidos, então sentamos para prestar contas. E eu prestei contas para eles. E depois, no outro dia, ele ligou para mim e disse, Douglas, eu quero você aqui, eu preciso de você aqui. Precisamos conversar um pouco. E então eu fui no outro dia conversar com ele. E ao chegar na casa dele, ele disse, Douglas, aconteceu algo no nosso projeto que eu não sei como você fez isso. Eu confesso para vocês que naquele momento me deu um frio na barriga. Olha, eu tinha prestado conta no dia anterior e no outro dia ele me chama e fala para mim dessa forma e me deu aquele frio na barriga e falei, meu Deus, o que foi que houve? Será que houve algum desvio de dinheiro, alguma coisa? E ele disse, você conseguiu fazer algo, Douglas, que eu não conheço ninguém que fez assim. Nesse tempo que eu passei fora, você economizou 21 mil reais. Isso por volta de 1994, por aí. Você economizou no nosso projeto 21 mil reais. E eu quero dizer para você que como fruto dessa economia que você fez, eu e minha esposa queremos lhe dar um presente. Falei, mas não foi a minha obrigação? E ele perguntou, como foi que você conseguiu economizar isso, Douglas? Porque antes a gente comprava, a gente dava a mesma manutenção e não sobrava dinheiro. Então, queridos, o que foi que aconteceu com o nosso projeto? É que nós prosperamos no projeto. Todo mundo recebia como sempre receberam. Tudo acontecia do mesmo jeito. Fizemos mais poços, tudo, e economizamos esse valor. Sabe por quê? Porque
nós mesmos resolvíamos os nossos problemas dentro do nosso projeto. A máquina dava um problema, a gente mesmo resolvia, a gente consertava. Ao invés de levar para a oficina, a gente consertava. Eu tinha uma equipe muito boa, tinha mecânico, tinha os operadores da máquina, tinha todo mundo. E ali nós consertávamos a máquina, os caminhões, que eram um caminhão grande, mais uma caminhonete, uma D40, cabine dupla para transportar os homens. Então nós consertávamos tudo. E isso foi uma economia extraordinária. E ele disse, como fruto dessa economia, minha esposa e eu decidimos, você vai à rua agora e escolha uma moto com capacete, uma moto documentada, toda boa, e nós vamos lhe dar de presente. Imagine, eu não tinha transporte naquele momento. E ele fez isso comigo. Naquele mesmo momento, ele disse, você agora vai comigo no shopping. E chegou lá, ele escolheu um aparelho celular para mim e me deu um celular. Você vai precisar desse aparelho, que nós vamos precisar estar em comunicação. E esse número eu preservo ele até hoje. Para mim é uma questão de honra, certo? Então esse número eu tenho ele até hoje. É o meu número principal. Não abro mão dele. Foi da operadora Vivo. Passei para Claro, mas continua o mesmo número, fiz a portabilidade. Então eu estou contando isso para você, para dizer a você, que às vezes você pode achar que não dá certo, que as coisas não vão dar certo, pode dar errado. Dá certo sim. Esteja dentro disso aqui, dessa palavra que eu acabei de ler para você. Seja essa pessoa bem-aventurada, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, e Deus te fará prosperar no teu caminho. Certo? Então pensa um pouco nisso. E Deus vai te abençoar. Se você já é um homem abençoado, uma mulher abençoada, pode crer que as bênçãos do Senhor cairá muito mais sobre você. Agora seja essa pessoa. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Eu tenho o maior prazer quando minhas filhas ligam para mim e dizem que está tudo bem, elas estão crescendo, fazendo seus cursos, crescendo na vida, louvado seja Deus por isso. E uma das coisas que me deixa assim, até quase choroso, é quando algumas delas dizem para mim, papai, eu estou fazendo tal curso elevado, que eu não quero aqui nem estar comentando sobre eles, para não parecer que eu estou aqui mostrando coisas dessa natureza. A minha intenção não é essa. Mas quando elas passam por esses